Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos de sociologia agora. Então, continuando o tema, nós vamos entrar agora no Estado Nacional e Guerra Fria. Vamos entender como um dos maiores conflitos mundiais influenciaram na formação de estados nacionais, certo? Primeira coisa que nós temos que falar que esse movimento inicia a partir do final da Segunda Guerra Mundial, certo? Acabou a Segunda Guerra Mundial, aí tem duas grandes potências que vão se chocar ideologicamente. Então, de um lado, Estados Unidos da América, representante do capitalismo, tá? E seus aliados, obviamente que ele vai influenciar muito nos outros países que defendem o capitalismo. E de outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? O RSS. Defendendo qual ideologia? Socialista, tá? E os aliados também dessa ideologia socialista, correto? Então, nós podemos perceber a divisão do mundo em zonas ideológicas, em zonas de influência. Estados Unidos influenciando, né, nessa expansão do capitalismo e o RSS influenciando na expansão do socialismo, tá? Esse é o momento de Guerra Fria. Duas ideologias se chocando no mundo inteiro, dividindo o mundo inteiro entre elas duas, tá? E com isso vai ter uma corrida, né, entre esses dois países para ver quem chega primeiro em determinado aspecto. Vamos dizer alguns aspectos. Corrida armamentista, né, os dois correndo para ver quem se arma melhor, com tecnologia melhor. Dos armamentos até a espionagem, tá? Então, ver quem que faz isso melhor. De outro lado, propaganda, né, política, até as artes, tudo também na questão ideológica. Guerra tecnológica a disputas esportivas, né? Então, em todos os âmbitos que a gente consegue ver, tem essa disputa ideológica, tá? Uma das principais que vocês estudam no nono ano, tá? É a Guerra nas Estrelas, né? Que é a corrida espacial para ver qual país que vai chegar primeiro na Lua ou no espaço e tudo mais. Então tem uma corrida muito forte para ver quem chega primeiro. Uma luta de ego, né? Muito disso também. E também, depois que os Estados Unidos joga as duas bombas atômicas no Japão, né? Abre uma corrida nuclear também, né? Um conflito que pode ser nuclear. Então coloca medo no mundo inteiro de uma possível guerra nuclear, tá? Um coloca bases militares perto do outro, né? E que se um der um movimento já lança uma bomba atômica no país deles. Então foi uma época de medo, né? Mesmo eles dizendo que os países falavam, né, que não teria uma guerra bélica, né? Mesmo acontecendo muitas influências, né, na África, na Ásia, de independências, né, a descolonização da África, por exemplo, as duas ideologias influenciando cada uma dessas descolonizações e com certeza morreram pessoas, né? Então, teve mortes, mas não literalmente na Guerra Fria, tá? Foram através de influências. Então, militar não, conflito nuclear eminente. Então, isso deixava a população bem assustada. Então, teriam os países aliados dos dois lados que tentariam perseguir as ideologias contra, né? O país aliado dos Estados Unidos, né? Em seu país não vai aceitar o socialismo e assim vice-versa. Então foi como que eles vão controlar isso, né? Como que vai controlar a não ter uma expansão do socialismo, ou não ter uma expansão do capitalismo dentro de determinados países, né? Então essa luta ideológica fez endurecer os governos, certo? A começar a ter governos despóticos, né? Em pensar o governo em seus interesses, né? Quais interesses, professor?
Nós podemos citar a questão ideológica, né? Se esse governante é capitalista, né? Então ele vai endurecer o governo para só ter as influências capitalistas naquela região, certo? Outra coisa que nós precisamos falar é que a partir desse momento as ditaduras começam a ganhar força no mundo, né? Começam a se espalhar, certo? Então, automaticamente ela vai ter um cunho militar, tá? Ditaduras militares, ditaduras civil-militares, tá? Isso no Brasil também aconteceu, certo? E com isso vai ter um afloramento da propaganda, né, nacionalista, de culto ao nacionalismo em todas essas nações, né? Nossa nação tem que ser capitalista para proteger contra o perigo do comunismo. Ou nossa nação precisa ser socialista, que querem tirar os nossos recursos, os capitalistas querem tirar os nossos recursos, explorarem nossas regiões, entende? Cada um seguindo o seu interesse, né? E isso com força bruta, né? Nas ditaduras de ambos os lados ideológicos. E com isso faz o fortalecimento dos estados nacionais, né? O que a gente fala de estado forte, né? Que esse governante com força autoritária, com força total, vai impedir o pensamento livre, por exemplo. E o que acontece? Com o fim da Guerra Fria, declínio dos governos autoritários, isso a gente está falando com a queda do Muro de Berlim, tá? O aparecimento vamos dizer, do fim dessas disputas ideológicas, a descolonização da África, esse momento que acaba essas influências, esses endurecimentos, tá? Governamentais, essas ditaduras. A partir que isso acaba, começa a gerar uma desestruturação das unidades nacionais. Ou seja, eles têm que se reinventar tudo de novo. Está acabando esse momento de brigas, de influências ideológicas. Agora começa principalmente o liberalismo, o neoliberalismo a ganhar força em todos os países, né? Os extremos estão sendo deixados de lado. Então, os países têm que começar a pensar tudo novamente. Como que eu vou me reestruturar politicamente, socialmente, certo? Então, enfraquecer os conflitos internacionais e com isso também desenvolveu muita tecnologia por causa desses conflitos, né? De um lado, o enfraquecimento disso e de outro, a tecnologia que foi gerada com essas corridas, né, tecnológicas entre os dois países geraram novas relações internacionais, né? A consequência desses dois pontos que eu citei para vocês é exatamente a globalização contemporânea, né? Essas relações internacionais que foram geradas por esses conflitos e por fim dele, né? Que daí acaba a questão de lados, né? Os países começam a comercializar relações comerciais mais intensas entre o mundo inteiro. Então a gente pode falar de uma globalização contemporânea, né? Então, finalizamos a parte da Guerra Fria, vamos para o nosso país, né? Difícil formação do Estado Nacional Brasileiro, né? Do Brasil. Vamos entender agora o porquê que no Brasil o Estado Nacional ele demora para se formar. O que tem de herança no Brasil para não deixar isso avançar, tá? E a primeira coisa que nós temos que citar, desde a época colonial, é que a maioria dos países que foram colônias europeias, eles tiveram um laço de dependência e submissão muito forte. Um povo dependente e submisso, certo? Com laços coloniais que também não davam abertura para isso acabar, para essa dependência e submissão acabar. Então o Brasil é esse país, né? É um desses países. Então tiveram laços de dependência muito forte, não dando autonomia para o seu povo. Ah, professor, mas os Estados Unidos também foi, né? Colônia. Só que lá as experiências democráticas chegaram bem antes, né? Foi no século XVIII, né? Praticamente final do século XVIII, já teve uma experiência de independência que o povo
tirou, né, a colônia e instaurou a república. Então, olha a diferença para o Brasil, né? Outra coisa, não tivemos universidades, escolas, bibliotecas, imprensa, né, uma liberdade de expressão até o século XIX, até a vinda da coroa portuguesa, né? Então, o Brasil não teve experiências de conhecimento, de avanços de diálogos, ou avanços de ideologias, ou enfim, não teve o aumento do conhecimento para o seu povo, tá? Ele ficou dependente ainda assim. Em pleno século XIX, o Brasil dependente de um líder, né? Submisso a um líder metropolitano. Próximo, não tivemos instituições políticas, né? E todas as tentativas de emancipação foram duramente reprimidas, né? Dos exemplos que a gente pode dar é a Inconfidência Mineira, né? Em que o seu principal líder, o Tiradentes, ele foi duramente... a sua morte foi muito trágica, né? Que acabou sendo enforcado e esquartejado e serviu de exemplos para outras regiões não fazerem isso. Então, no Brasil não teve essa abertura política para outros pensamentos, né? E quando teve, foi duramente reprimido. Começa a mudar um pouco quando vem a corte portuguesa para o Brasil, correto? E o Brasil começa a ser Reino Unido a Portugal. Aí nós podemos destacar as reformas joaninas, né, de Dom João VI, que constrói biblioteca. Aí começa a avançar o conhecimento, porque, na verdade, a coroa portuguesa está no Brasil, não sabe quando que essa questão do Napoleão ter invadido Portugal vai mudar, né? Não tem uma expectativa, então ele começa a fazer modificações no Brasil, tá? Modificações que vão mudar totalmente o pensamento político brasileiro, começa a aparecer novas correntes ideológicas no Brasil, o liberalismo, né? Então, o iluminismo. Então, a partir da vinda da corte portuguesa ao Brasil, começa a ter uma abertura singela, né, na questão do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que está chegando essas correntes, a corte portuguesa controla com muita repressão, força, qualquer mudança nesse panorama brasileiro, certo? Aí Dom João VI volta, acaba a era napoleônica, deixa Dom Pedro I do mesmo jeito, ou seja, um monarquista no Brasil, né? E mesmo com o fim da dependência por Portugal, né, a independência brasileira, ainda fica um português sobre o comando do Brasil, que é Dom Pedro I. Então, isso faz retardar a proclamação da República até 1889. Então, olha só o Brasil, né, o contexto político. Não teve como ter um avanço, né, na questão de pensamentos. Então, mesmo depois com a República, a proclamação da República, tem muita herança colonial, né? Coisas enraizadas no Brasil, certo? Então, certos setores econômicos, políticos e sociais do Brasil resistiam a mudanças, né? Não aceitavam o capitalismo industrial e financeiro, né? Não queriam essa mudança que traria mudanças na sua forma de ganhar dinheiro, né? Dessas elites tradicionais brasileiras. Então, foi um processo muito lento, com uma questão democrática muito falha, não existindo em muitos momentos. Podemos citar os 2 momentos de ditadura, né, do Estado Novo com Getúlio Vargas e depois a ditadura civil e militar em 1964. Então, que suspendeu totalmente os direitos, instituiu a censura e a repressão, né? Então, o Brasil, a sua história mostra que
teve um debate democrático, não teve um avanço de conhecimento, de diálogo político, democrático, certo? Diferente de outros países, que nem a gente já citou os Estados Unidos. Então não teve esse avanço. Por isso, estados nacionais no Brasil foi uma evolução muito difícil, certo? Praticamente final do século XX, o Brasil começa a ter uma experiência democrática, a querer, né, os primeiros passos democráticos. Então o Brasil, ele conhece a democracia muito recente, certo? É isso que a apostila vem trazer pra gente, tá, pessoal? Com isso, nós finalizamos a apostila de Sociologia, a primeira, tá? Exercício do poder. Façam os exercícios agora do final da apostila, tirem dúvidas com o professor, certo? Isso a gente finaliza aqui a primeira apostila. Valeu, gente! Qualquer dúvida estou à disposição.